Por que eu opto por ler traição? Várias pessoas estão se posicionando a respeito disso, estão falando sobre isso. Isso é alguma coisa sobre a qual eu já falei, eu já comentei sobre isso faz tempo, porque foi uma discussão que a gente já teve aqui no TikTok antes. Então, vamos conversar sobre isso de novo. Por que é uma opção minha? Eu leio a respeito disso, tá? É alguma coisa que, inclusive, eu acho importante ler, tá? E várias pessoas falaram e deixaram muito claro por que preferem não ler a respeito disso. E muita gente falou sobre isso dar confusão, isso trazer problema pra eles enquanto cartomantes, enquanto tarólogos. Eu nunca tive esse problema que vocês tiveram. De parceiras, enfim, vindo mandar mensagem, reclamando que você falou alguma coisa. Nunca tive. Em todo o meu tempo de trabalho, que não é pouco, nunca tive esse problema, tá? Eu não sei se é porque... Eu não sei se é a forma como eu falo, não sei se é a forma como eu atendo. Sempre converso com o consulente quando a leitura é um pouco mais difícil, enfim. Eu sempre tenho esse espaço para os consulentes, então talvez as coisas, enfim, se desenvolvam de uma maneira um pouco diferente, mas assim, o que eu posso dizer é que, assim, 99% das vezes, eu tô deixando assim 1% das vezes, porque aparentemente esse problema existe para algum de vocês, as coisas elas não vão se desenvolver dessa maneira. Quando uma pessoa, ela vem perguntar, e a pergunta dela é específica, tá? Estou sendo traída? Ou, muitas vezes, as perguntas, elas... Você sente que é isso que a pessoa quer saber na leitura, tá? E ela só não tá perguntando diretamente, ou porque ela tem vergonha, ou porque ela tem medo da resposta. E a gente consegue, quando a gente tem mais experiência, a gente consegue identificar que é isso que a pessoa quer saber. A pessoa, ela já sabe o que tá acontecendo. E eu posso dizer isso por experiência própria, tá? É uma resposta que a gente precisa, porque a gente já sabe. O que a gente precisa é de uma confirmação. E o que a gente vai fazer com essa confirmação? Normalmente as pessoas não são doidas, que nem eu, de pegar a carta e fazer assim, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que você tá... As pessoas não vão fazer isso, tá? Eu fiz isso da última vez porque eu tava muito brava. E porque eu tinha sido muito enganada, tá? E assim, eu tinha sido muito enganada, eu sou muito trouxa e eu acreditei muitas vezes quando a pessoa mentiu. Então assim, a pessoa mentiu e aí eu acreditei, e aí a pessoa me deu uma desculpa e eu acreditei na desculpa, e aí... então assim, foi muito. E aí eu falei, não, pera, deixa eu ver, né, entende? Então assim... Vocês já sabem, né, que eu sou meio tapada e meio trouxa, então eu acreditei o máximo que deu. Mas era porque eu queria acreditar, tá? Então, você percebe que quando a pessoa formula a pergunta de uma forma diferente, é porque ela quer acreditar na pessoa. Quando a pessoa pergunta, estou sendo traída, é porque ela está pronta para a resposta. Então, isso é muito importante da gente perceber. Quando a gente tem mais experiência, a gente consegue, sim, já identificar algumas coisas. A gente também consegue identificar no tom da pergunta, como eu falei, e no tom da voz da pessoa quando ela manda áudio. Então, são coisas que você vai percebendo com a experiência. E muitas vezes, essa resposta... é uma resposta que ela vem como uma confirmação que é muito necessária. E não quero dizer que a pessoa vai tomar uma decisão absurdamente doida daí. Muitas vezes, o que a pessoa vai fazer é digerir a resposta. Porque 99% das vezes ela já sabia, tá? Ou ela não queria acreditar, ou ela só precisava realmente da confirmação para aceitar. E é muito uma questão ali interna, tá? É muito uma coisa de... Eu precisava saber, eu precisava de alguém para me falar que eu não tava doida.
Porque muitas vezes, quando a gente tá numa situação assim, é muito gaslighting, é muito você achando que tem alguma coisa errada e a pessoa falando, não, é lógico que não, você tá doida, você não confia em mim, você não me ama. Então, assim, é muito você achando que você é o problema. E para uma mulher, essa coisa de você estar sendo traída é muito dolorido, porque é muito vergonhoso. A gente se coloca numa posição de a culpa é minha, eu não sou boa o suficiente, entende? Então, vocês entendem que a nossa sociedade é uma sociedade que coloca a culpa na gente? Então, para uma mulher, isso é muito importante saber. E é um processo, tá? É um processo de ler traição. Assim, uma mulher está traindo um homem, isso a gente também precisa conversar. Porque aí a gente tem um problema que pode cair em violência, ok? Então, ler traição para homem é uma coisa que eu penso duas vezes e eu só leio quando meu guia permite, tá? Então, isso é outra coisa. Eu tô falando de traição relacionada à mulher, tá? Porque vocês entendem que isso é uma questão muito forte pra gente, tá? Então, é uma coisa que, sim, a gente se sente muito doida, a gente se sente muito... A gente sente como se a culpa fosse nossa, a gente se sente diminuída. Então, ter a confirmação de não estou doida já é uma grande coisa. Depois disso, a pessoa normalmente, como eu falei, ela vai digerir a resposta. Só dela ganhar essa certeza já é uma grande coisa, tá? Mas aí vocês têm que lembrar, essa coisa da violência ela é muito importante também. Então, assim, vocês têm que ter muita certeza daquilo que vocês estão fazendo. Eu trabalho com um guia que ele é muito protetor, então ele não vai me deixar fazer uma besteira. Talvez seja por isso que eu nunca tive esse problema, que vocês estão tendo problema. Então, né, enfim, pode ser muito por isso também. De qualquer maneira, tem essa questão de que o próximo passo disso nem sempre é confrontar a pessoa. Muitas vezes é um trabalho interno que a pessoa precisa fazer. E esse trabalho interno, ele envolve mais leitura, ele envolve procurar alguma coisa relacionada à saúde mental. E normalmente a gente, como tarólogo e como cartomante, a gente está envolvido sim nisso. Então, a gente ganha um contato com essa pessoa que é importante sim a gente estar disposto a dar um amparo para essa pessoa. Então, não é só, ai, você tá sendo traída. Não é isso, tá? Não pode ser assim. Então, você tem que estar disposto a dar um amparo para essa pessoa, tá? Porque sim, é muito difícil, tá? Dito isso tudo também, algumas pessoas falaram, traição é diferente para cada um. Sim, é diferente para cada um, por isso a gente tem que saber qual é o tipo de traição que é traição para essa pessoa, e sim, dá pra gente identificar nas cartas todos os tipos de traição. O meu guia, ele tem muita mania, meu guia tem meu guia é mais antigo que Jesus, tá? Então, assim, ele é um senhor, ele parece novo, quando a gente olha pra ele tem cara de, assim, uns 40, 50 anos, mas ele é um senhor, então, e ele é chinês, e ele é militar, então, assim, pra ele... tudo é traição. Você olhou pro lado, é traição. Ter com ele esse tipo de coisa é engraçado. Porque, assim, às vezes os comentários dele é tipo assim, a pessoa está no Tinder e quer saber se, né, a pessoa tá valendo a pena. Daí parece que a pessoa tá conversando com mais gente. Dele, mas esse moço não presta. Mas tá no Tinder. Então, assim... ele tem umas dificuldades para entender algumas coisas da época de agora, entende? Mas enfim, né? De qualquer forma, tem como saber, tá? Tem como saber se é só conversa, tem como saber se tá ficando com a pessoa, quanto tempo tá ficando com a pessoa, se é alguma coisa a longo prazo, se ele equilibra mais gente, se... Já dá até pra saber qual que é a carta, né? Só fazer assim, vocês já sabem. Mas pra saber se tem sexo ou se não tem sexo, dá pra saber qual tipo de sexo. Gente,
dá pra saber tudo, tudo, ok? Então, assim, isso não é desculpa, tá? Isso dá pra saber, tá? Resumindo, eu leio porque foi muito importante para mim, para o meu processo, porque para mulheres eu acho que isso é muito importante, porque a gente se sente muito culpada, a gente, numa sociedade atual patriarcal, a gente tem muito esse estigma em cima da gente, porque a gente precisa dessa certeza, a gente sofre muito gaslighting, a gente acha que a gente tá sempre errada, a gente acha que a gente é sempre doida e a gente precisa de uma certeza. Muitas vezes isso não é o passo para ficar doida e confrontar a pessoa, muitas vezes isso é um primeiro passo para pegar o seu papel de protagonismo de novo, então isso eu acho muito importante. E muitas vezes a gente consegue disso fazer com que a pessoa reencontre o amor próprio e consiga ser a pessoa que ela gostaria de ser de novo. Então eu acho que sim, é muito importante fazer isso, mas fazer essa leitura com amparo, com muito carinho e com muita atenção. Não é algum tipo de leitura que dá pra gente fazer. Sim, você tá sendo traído. Não, você não tá sendo traída e fim, acabou, ok? Acho que consegui explicar.